foi. Agora foi, gente. Agora. Por que choras? Vamos, vamos, vamos. Boa noite, boa noite, boa noite. Vou esperar o pessoal chegar. O pessoal ir chegando. Bora lá. Bora lá, bora lá. Bora, bora, bora lá. Pessoal que já chegou, me ajudem a compartilhar, meninas, se for possível. Eu agradeço todas vocês. Prontinho, prontinho, prontinho. Quem tá aí? Oi, Rose. Oi, Marcelina. Boa noite. Obrigado por estarem aqui, por prestigiarem meu trabalho, por me auxiliarem aí a compartilhar. Quem mais tá aí? Quem mais tá aí? Suelen, Enedir, obrigado por estarem aqui também, meninas. Alessandra Elisa. Gente, hoje eu vou tentar fazer uma aula um pouco mais rápida que a aula de ontem, tá bom? Eu já adiantei algumas etapas aqui da aula. E enquanto vocês vão compartilhando, eu vou dar mais 3 minutinhos, tá? Para o pessoal ir chegando, vocês irem compartilhando, porque demora um pouquinho para notificar. Boa noite para quem está chegando. Já peço para curtir, compartilhar. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Compartilhe o canal com uma amiga, convida a amiga. Convida essa amiga aí para fazer bonequinhas. Gente, hoje eu não tenho a peça pronta, tá? Hoje foi tanto problema que a gente teve aqui, né, relacionado às migrações. Problema não, demanda, né? Muita demanda, muita gente, muito atendimento. Eu tô auxiliando as meninas da equipe na parte de pedido, de verificar kit, porque quando monta kit, gente, tem que conferir. Por exemplo, se um kit vai 5 botões, eu tenho que conferir se elas colocaram o botão certo, se colocou elástico, se colocou o cabelo, se colocou o corpinho, para não ir faltando nada. E mesmo assim, né, a gente faz 3 conferências nos kits antes de lacrar o pacote, com o grampeador ou com durex, com o que quer que seja. Aí a gente tem que etiquetar, né, aquele kit. Eu tinha uma impressora para fazer isso, a minha impressora quebrou, que eu imprimi as etiquetas. Agora a gente está fazendo manual. Então, assim, uma demanda bem grande de trabalho mesmo. Mas tá bom, não tô reclamando não, tá? Eu tô só contando. Eu tô dando graças a Deus que a gente tá conseguindo caminhar aí, né, para poder cumprir com a nossa parte. Isso é muito bom, é satisfatório, é libertador quando a gente entrega
pedido, quando a gente entrega projeto, quando a gente grava a aula, quando vocês saem satisfeitas, né? Quando vocês acessam o material de vocês e agradecem, fala, Ju, nossa, gostei demais da aula e tudo mais. Mais alguns minutinhos, se você puder compartilhar. Vamos ver quem chegou aqui. Enedir, Suelen, Alessandra Elisa, Creuza Monteiro, Fernanda Cristina, Cássia Conte, Mimos, Carinhos e Artesanato, Marisa Cunha, Lorena Ferreira, Luciana Ramos, Dani, Régia Ferreira, Carla Souza, Regiane Soares. Oi, Regiane. Você jura, agora minha máquina não quer costurar. Ah, Mânica. Maniquinha. Vamos lá, né? A gente arruma. E aí, pessoal? O que vocês estão fazendo de bom nesse exato momento, além de assistir a live? Tem alguém costurando? Tem alguém só descansando, deitado aí e assistindo a live? Conta pra mim. Quero saber. O que vocês estão fazendo de bom, gente? Conta aí, galera. A Lê tá cortando roupinhas de fofes. A Dani tá fazendo logos. A Dani também é designer, né? Designer gráfica. É isso, Dani? Deixa eu ver quem mais. Marcelina tá pintando e assistindo TV. A Lu está costurando e eu tô fazendo live costurando e batendo papo com vocês. Muito gostoso, por sinal. Regiane tá fazendo boneca da coleção Divirta-se, uma encomenda. Carla Souza tá deitada com a filhinha dela de 2 aninhos, curtindo a baby. Rose tá fazendo janta e assistindo a live na TV. É isso aí, gente. Que delícia, né? Que delicinha. Eu hoje não vou... Eu vou só terminar a live e vou pra casa. Eu tô bem cansada. Eu tô acordando muito cedo. Tô acordando às 4 da manhã para fazer um propósito aí de quaresmal. Então, eu tô acordando, né? Muito cedo para fazer minhas orações. E aí, às vezes, quando acabo, consigo dar uma cochilada. Às vezes, não. Hoje... Oh, desculpa, gente. Hoje não consegui, não. Deixa eu ajustar a minha luz aqui, ó. Gente, preciso resolver essa iluminação urgente. Eu tô com alguma coisa aqui que não tá funcionando. Oi, Patrícia, boa noite. Enedir, deitada assistindo. Hoje eu tô cansada. Hoje eu tô bem cansada. Não consegui fazer a metade de tudo que eu tinha pra fazer, mas assim, fiz outras coisas também e colaborei com outras coisas, que também é muito bom, né, gente? Vamos combinar. Ô, Creuza, meus sentimentos, querida. Meus sentimentos, que Deus conforte o seu coração, viu?
Que Deus conforte seu coração, que Ele te fortaleça. Sinta-se abraçada por nós. Gente, bora lá pra gente começar? Boa noite a todas vocês, sejam todas bem-vindas. Eu sou a Juliana, aqui da cidade de Cruzeiro. Tô incomodada com a iluminação. Mas vamos lá. Vamos fazer do jeitinho que dá, né, gente? Assim. E eu trabalho com bonecas de pano, com artesanato há bem mais de 15 anos. Praticamente aí uns 20 anos já. E especificamente só com bonecas de pano, assim, exclusivamente. Larguei minha profissão e fui viver do artesanato, né? Desde 2011. Então, vivendo somente do artesanato desde 2011. Mas já bem antes, eu já trabalhava com artesanato, tá, gente? Eu já trabalhava com artesanato. Outro dia eu vou gravar um vídeo aí contando um pouquinho de como foi essa minha trajetória. Mas eu quero te dizer que seja bem-vinda aqui. Já falei meu nome, falei que eu sou da cidade de Cruzeiro, né? Cruzeiro é uma cidadezinha do interior de São Paulo. E eu uso as minhas redes sociais para partilhar com vocês o meu trabalho. Para partilhar com vocês esse trabalho que eu faço como professora de bonecas de pano. Que é um trabalho que eu amo fazer, é um trabalho que me dá muita satisfação, muita alegria, principalmente porque eu posso contribuir com outras mulheres, dividir um pouco do aprendizado, do conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos, e eu partilho isso com vocês aqui na rede social, através das lives, através dos conteúdos que eu gero, e através das apostilas, através de tudo aquilo que a gente tem feito. Olha como é que eu tô de olheira hoje, gente. Oi, Elza! Vou limpar meu óculos, ele tá meio embaçado. E é isso. Tô muito feliz aqui com todos vocês. A peça de hoje, ela tá mais ou menos pronta. Eu fiquei pensando, eu adaptei alguns moldes, juntei alguns moldes, e o resultado é esse aqui, ó. Tá? É um corpinho já... Hoje eu não vou poder fazer isso, Fer. Outro dia eu faço, tá bom? Hoje não vai dar, não. Porque hoje tá bem corrido, a gente tá um pouco atrasado. Mas eu prometo que outro dia eu faço. Oi, Giane! Não é por maldade não, tá, Fer? É por conta do atraso mesmo. Meninas, olha só. Esse molde aqui é o molde da aula de hoje. É um molde inteiriço, tá bom? Eu já tenho aqui um esboço para vocês verem e nós vamos vestir isso aqui juntas, tá? Vou dar para vocês a aula, toda a parte de costura nós vamos fazer hoje e amanhã de manhã, às 10 horas, eu entro aqui de novo e faço a parte 2, que é a montagem. Combinado? Vocês concordam? Coloca aí nos comentários se vocês concordam. Quem concorda? É um casalzinho de coelhos, eu tô chamando de filhote, e isso aqui eu tô atendendo a uma demanda de vocês. Quando eu fiz aquelas enquetes nos grupos, perguntando do que vocês queriam aprender para Páscoa, qual que era a dificuldade, muita gente falou, Ju, a gente não acha pelúcia, a gente não acha soft, a gente não acha Microsoft, muito embora a gente... compra pela internet, pode comprar nos sites, a gente gostaria de fazer coelhos, no algodão, né? Então, eu trouxe uma proposta desse coelhinho aqui, ó, ele senta na minha mão, tá bom? Eu vou até medir para vocês verem, ó, sem a orelha, tá dando aqui 20 centímetros, gente, ó.
Eu tô até passando um pouquinho, tá dando 20 centímetros e meio, tá? E como é que eu vou dizer para vocês? Se a gente não vai para as capitais, ou, né, às vezes você não quer comprar pela internet. Eu entendo que às vezes a aluna tá sem grana para investir tanto em material e ela quer aproveitar o material que ela tem. Então, esse coelhinho aqui, você não precisa fazer só no algodão pele, ou pode fazer no algodão cru. Inclusive, gente, as minhas peças de live agora, eu vou começar a trabalhar no algodão cru tingido para vocês verem que é possível. Porque quando a gente fala que é possível, as alunas assistem a minha live lá de tingimento. Eu dei uma super live de tingimento na época da pandemia. Eu não sei se vocês se lembram, foi bem completa mesmo. Depois ainda falei mais alguns dias sobre tingimento, foi um sucesso aquela live. Eu até salvei aquele conteúdo para partilhar com vocês. Quem sabe eu vou fazer uma outra daquela, né? Mas assim, o algodão cru, gente, não precisa ter preconceito. Se você compra um com a trama bem fechadinha, né? Tira a goma dele, dá para fazer muita boneca bonita. Tá? Muita mesmo, e eu não tô de brincadeira. É claro que eu, Juliana, particularmente, eu prefiro o algodão pele, porque ele é muito mais fácil, você não tem que tirar a goma, você não tem que ter o trabalho, mas durante muitos anos eu trabalhei com o algodão cru, tá? Até porque eu ainda não comprava em grande escala dos fornecedores, né? E a Alessandra Elisa é uma das nossas alunas aqui, mas ela também é professora, é uma bonequeira de mão cheia, ela é arte terapeuta, né? Uma professora assim que tem muitas alunas lá na região dela, na cidade dela. Ela tem uma assinatura de bonecas mais pro country, mais pro rústico, e as bonecas dela ficam lindas e ela só usa o algodão cru. Ela tinge, eu gosto de cortar pedaços de 1 metro, tá, gente? E eu gosto de tingir no café, né? Tem o meu método de tingimento numa aula no Facebook, tem aqui salvo nos destaques, tem salvo nos destaques do meu Instagram. Então eu te aconselho aí, não tem o algodão pele, que também não tá muito barato, vocês também podem fazer no tricoline, fazer a coelha no bolinha rosa, fazer o coelho no bolinha azul, pegar um amarelinho de bolinha branca, ou mesmo no tricoline liso. Só que dependendo do tricoline, você tem que se preocupar para ver se aquele tricoline tem uma trama mais fechadinha, porque tem alguns tricolines que não é um fio tão batido, então é uma trama mais aberta, não fica tão legal, tá? Tem que ser um tricoline de boa qualidade. E boa qualidade não quer dizer que tem que ser um tricoline caro, tá, gente? Presta bem atenção. Muito embora não acho mais tricoline barato. Eu vou baixar a minha câmera, vou ficar aqui de olho em vocês através do meu retorno, tá? Vou fazer algumas perguntinhas para vocês aí para ver se está todo mundo vendo, legal. Está dando para enxergar a aula. Eu tentei adiantar o máximo que eu pude aqui. Então, nós vamos fazer toda a parte de costura e amanhã às 10 da manhã eu faço uma live aqui no YouTube dando continuidade. 10, 10 e meia, tá? Acho que eu vou até colocar às 10 e meia e às 10 eu entro no Instagram para lembrar vocês da live. Hoje eu ia fazer uma live no Instagram, não deu tempo. Foi falta de tempo mesmo, foi correria. Tá bom, gente? Bora lá, vou baixar aqui. Prontinho. Som e imagem está ok, gente? Deixa eu limpar aqui a lente da câmera. Toda vez eu limpo a lente da câmera antes de entrar em aula, mas mesmo assim, às vezes na hora de colocar no tripé a câmera, eu acabo colocando a mão. Tá aqui, minhas queridas. Bora lá? Gente, olha só. Para as orelhas, 2 camadas de algodão pele,
tá? Risquei, costurei no risco e deixei uma abertura aqui, ok? Ó. Eu já costurei. Ju, que ponto que você usa? Qual o tamanho do ponto? Eu gosto de usar o tamanho 1 na minha máquina industrial. E na máquina doméstica, eu sugiro que vocês façam testes. Eu vou tentar aproximar. Eu não sei se está focando. Deixa eu ver aqui. Para ver se dá para ver o tamanhinho do ponto. Não tá focando, peraí. E agora, gente? Acho que deu pra ver, né? Então, as duas orelhinhas estão aqui. 2 vezes o bracinho, ó. Deixei uma abertura aqui. Deixei uma abertura bem aqui, ó. Eu vou cortar aqui. Ó. Já costurei, né? Tudo belezinha, pontinho bem pequenininho. Eu uso agulha de número 11, tá bom? Gosto de usar agulha de número 11. Tá aqui. Aqui. Então, braços, orelhas e agora o corpinho. Queridas, tá? Eu vou tentar depois fazer uma boneca usando esse mesmo molde. Porque eu acho que tá muito fácil pra fazer uma boneca bem fofa aqui, tá? Tá um tamanho super fofo. Então, vamos lá, ó. Eu venho aqui, faço isso aqui. Ju, por que você já não embutiu a orelha? Eu, gente, acho que pra embutir a orelha é muito complexo. Você tem que ter um esboço muito perfeito do coelhinho. E para cada localização que você coloca a orelha de qualquer bichinho que você faz, muda completamente o rostinho dos bichos, tá? Principalmente, assim, ursinho, coelhinho. Eu acho que a posição da orelha interfere demais depois no resultado final do rostinho do bichinho. Tem alguém que concorda? Tem alguém que tem essa mesma percepção? Tem professora que embute e enche e para ela tá tudo certo. Eu prefiro costurar depois com pontinhos invisíveis. Mas eu acho que eu vou até tentar fazer um corpinho amanhã com a orelha embutida, antes da live, para mostrar para vocês. Mas confesso que eu prefiro costurar depois, tá? Confesso. Vou esperar vocês responderem. Gente, então eu cortei tudo. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou desvirar, ó. Dou um pique aqui, um pique aqui. Eu vou desvirar, desviro, ajeito as costuras internas. Eu gosto de largar esse resíduo aqui, ó. Gente, amanhã, ali pelas 2, 3 da tarde, eu vou liberar tanto o projeto da aula de ontem, quanto esse projeto aqui, tá? Podem ficar despreocupadas, era pra eu ter liberado hoje, mas devido ao corre-corre que foi aqui, eu acabei me esquecendo e peço desculpas a vocês por isso, tá? A minha abertura está na lateral, conforme vocês podem ver, ó. Os dois lados são iguais. O que eu quero dar de dica aqui pra você?
Amanhã eu vou mostrar isso pra vocês, mas assim, ó, você vai desvirar. Deixa eu já começar aqui, só pra vocês entenderem. Bora compartilhar essa live, minha gente. Eu viro primeiro a parte superior, ou vice-versa, ou primeiro a parte inferior, as pernas, e depois a parte superior, para não embolar tudo isso aqui, tá bom? Ó, tá aqui. E tá aqui, ó. Pronto. Ó, gente, tá vendo? O corpinho tá prontinho aqui. Ju, por onde que eu começo a encher esse meu corpinho, Ju? Bora lá. Pelas perninhas, gente. Vai pegar um enchimento bem macio. Boa noite para as meninas que estão chegando agora. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Ok? Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Ó. Tá? Coloquei. Empurrei. Prestem bem atenção, ó. Chegou... Não vou encher até aqui. Eu vou deixar aqui praticamente 2 dedos sem enchimento, ó. E do outro lado a mesma coisa. Ó. Do outro lado a mesma coisa. Ó. Empurrei bem. Tô aqui sem o enchimento. Aí eu vou pra máquina e vou passar uma costura aqui. Depois eu continuo enchendo, tá? Eu não vou encher tudo isso hoje. Amanhã, na hora que a gente retomar, eu vou voltar a encher. Eu vou só aqui pra máquina e vou passar já com vocês a parte do... A parte da costura, para ficar fácil o entendimento. A Lê Sandra Elisa colocou assim, concordo. Esse concordo, Ale, você colocou a respeito das orelhas? Que a posição da orelha interfere na face do bichinho? Eu acho que interfere, e não é pouco, tá, gente? Interfere muito. Vamos lá. Vou trazer minha câmera pra cá. Som e imagem estão ok? Ó, aí
eu vou posicionar aqui, ó. Faço uns pontinhos, pequeno retrocesso, e aí eu venho, pequeno retrocesso. Corto a minha linha, venho aqui, ó. Mesma coisa desse lado aqui. Pronto. Ó. Então, tô aqui com a minha perninha bem bonitinha, tá? Feito isso aqui, ó. Eu vou dar continuidade enchendo até que fique assim. Estão vendo, ó? Os bracinhos eu encho de forma que fique macio. Tá? Macio. E a abertura bem pequenininha para quando você fechar ela não ficar aparente. E as orelhas, gente, elas não precisam de arame nesse caso aqui. Se você colocar uma manta, ela se sustenta, tá? E tem um jeitinho que eu costuro aqui, ó, dando um transpasse aqui. Amanhã na hora de costurar, porque amanhã eu vou montar um corpinho junto com vocês. Eu vou deixar os meus já pronto, porque nós vamos fazer um casal de coelhinhos, tá bom? Então eu vou reservar essa etapa aqui. E agora nós vamos costurar as roupinhas. Ju, são roupinhas que dá pra pôr pra tirar? Não, gente, são roupinhas simples, tá? Podemos pensar num coelhinho com troquinha de roupa? Podemos. Inclusive, quero aproveitar esse corpinho aqui pra fazer uma bonequinha, conforme eu disse pra vocês, tá? Essa aqui é a tira, é a saia do meu vestido, tá? Peguei aqui um bordado inglês azul bem clarinho. Eu vou costurar isso aqui. Ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pronto, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Vou virar. Tá? Aí, eu vou colocar uma cianinha amarela, tá? Eu vou misturar esses coelhinhos, eu vou trabalhar no rosa bebê, no azul bebê e no amarelo bem clarinho. É uma combinação perfeita. Fica lindo também. Verde com rosa, verde, azul e rosa. Verde, lilás e rosa, azul, amarelo e pink. Coloque, para vocês testarem, coloquem pedaços de tecido um em cima do outro e vejam as combinações, tá? Funciona muito bem. Tô cortando aqui. E aí, para dar um charme a mais, eu vou colocar uma cianinha azul também. Mas só a amarela já estava de bom tamanho, tá? Então, vocês podem estar colocando somente a amarela. Ju, não quero fazer nesses tons candy, quero fazer uma linha mais country. Aposta, porque vai ficar lindo, tá? Quero trabalhar com tons de marrom, de caramelo, de bege, ó. Deixa eu aproximar aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho uma outra tira de tecido. Começou a chover, pessoal. Eu tenho uma outra tira de tecido e eu vou passar uma costura aqui agora, ó. Ok? Eu vou cortar isso aqui, ó. Agora, eu vou fazer a manga do meu vestido, a manguinha. E depois eu vou fazer o peito do vestido também, tá? Aqui eu já tô passando toda a parte que tem bordado. A manga, gente, a manguinha, eu não vou colocar bordado na manga, tá bom? Eu vou só rebater isso aqui, ó. Eu não vou colocar a cianinha, aliás. Rebati isso aqui. E eu vou fazer isso aqui, ó.
Coloco direito com direito. E aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dar a volta aqui e vou dar a volta aqui. Como é que eu faço isso? Com o molde que vai estar lá no projeto que vocês vão receber, ó. Posiciono a minha manga aqui, tá bom? Ó, manguinhas posicionadas, ok? Vou aqui. Esse coelhinho aqui tá num tamanho excelente também para pôr dentro de uma caneca, para pôr dentro de um pote, de uma caixinha. Pronto. Vou reservar, daqui a pouco eu corto e desviro, tá? Aí, gente, deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu esqueci de puxar a linha de baixo para facilitar a minha vida. Vamos lá. Ó. Eu vou pôr ponto de franzir na minha máquina. Eu vou passar uma costura aqui franzindo, ó. Aliás, costura com ponto de franzir. Depois eu vou franzir à mão. Puxando isso aqui. Ok? Vou voltar ao ponto da máquina. Esse aqui é o peito do vestido, tá? Esse aqui. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu soltar isso aqui. A água tá caindo bem na calha. Não sei o que é que tá acontecendo esse barulho. Vocês estão escutando, gente? Barulhinho da água, da chuva caindo, pingando. Ó, pessoal. A cantora começou, gente. A minha cantora começou. Tá cantando Madonna. Eu tô aqui com o barulho da chuva, mas é que assim, a suíte delas dá para um corredor da casa nova, e o corredor da casa nova dá aqui pro corredor onde está a minha janela. No Rio tá calor, Giane? Tá tendo uma feira no Rio hoje, né? Começou uma feira no Rio hoje. Eu nem sabia, não tinha ouvido falar, não. Ó, gente, que belezinha. Estão vendo? Já franzi. Vou cortar aqui, ó. Aí eu vou dobrar isso aqui. Mas não necessariamente precisa ser dobrado agora, tá? Pode ser dobrado depois. Eu vou simplesmente colocar toda a extensão da minha saia. Ai, gente, perdi todo o meu franzido. Arrebentou. Vou ter que fazer outro, acontece. Ele tá meio travado aqui. Mas vamos lá. A gente faz de novo, é aquilo que eu falo, né? A prof fala, ela tem que cumprir com aquilo que ela fala. Alunas não podem ter preguiça de fazer de novo, então a gente faz de novo.
Pronto. Prontinho. Sempre que você for franzir, pessoal, deixa uma ponta de linha de um lado e uma ponta de linha do outro. Só corta na hora que o seu franzido der certo, tá? Ó. Ah, esse tá correndo mais tranquilo, acho que vai ficar melhor. Ó. Pronto. Aí, o que eu vou fazer agora? Ó. Vou cortar. Vou fazer isso, Elza. Mas eu tô achando que não é a calha, porque não tinha esse barulho. Eu acho que é alguma coisa que tá solta. O rapaz vai vir fazer um serviço aqui semana que vem. Eu vou pedir pra ele olhar isso pra mim. Ó. Tá? Então tá aqui. E aí nós vamos ajustar a medida do peito do vestido. Tá vendo, ó? Posso ajustar mais um pouquinho. Pronto, acho que deu agora. Ok? Eu adoro essa combinação de cores, meninas. Vou colocar aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui. E aí nós vamos passar uma costura. Ju, mas eu aprendi que é o lado liso pra cima. Eu gosto de fazer com o lado liso pra cima. Pode fazer, mas eu aprendi que o franzido é pra cima, com a minha professora lá atrás de corte e costura, Dona Maria. Aprendi com ela. E depois com outras pessoas também que costuravam, que eu convivia. E foi muito significativo. Minhas avós também ambas costuravam. Sempre falava que o franzido era para cima, para você ir ajustando. Muito embora minhas duas avós eram da época que alinhavava a costura toda para freguês ir lá experimentar a costura no alinhavo. Aí, depois de experimentar no alinhavo, fazia alguns ajustes com o alfinete, a gente tirava a roupa. Se era uma roupa mais simples, elas já passavam na máquina ali na hora. Você esperava, ela passava na máquina com um pontinho mais frouxo, porque se precisasse de desmanchar, era mais fácil. Aí passava na máquina, depois de passar na máquina, fazia uma segunda prova ali no mesmo dia. Aí dessa segunda prova, marcava a terceira prova, que era já com a costura feita oficial. Vocês chegaram a ir em alguma... Chegaram a ter uma costureira que trabalhava assim? Pensa bem, elas cortavam a costura, né? Primeiro você ia lá, tira a medida, define o modelo. Aí ela corta a tua costura e marca a primeira prova. A primeira prova, a roupa estava montada todinha no alinhavo. Todinha a roupa montada no alinhavo. Aí eu ia lá experimentar, a roupa estava alinhavada. Aí punha no corpo, aí ficou largo aqui, ficou apertado aqui. Elas iam soltando, fazendo os ajustes com o alfinete ali no corpo. Aí a gente tirava, né, com aqueles ajustes que foram feitos no alfinete. Aí elas iam para a máquina ali rapidinho, já passava uma costura no ponto 3, ali 3,5. Experimentava de novo na mesma hora. Aí se precisasse fazer um ajuste, já punha com o alfinete, aí marcava uma próxima ida.
Então, eu também tive algumas costureiras que trabalhavam desse jeito. E a minha avó, quando costurava pra mim, também era assim, vó Bebete. Dona Darcy, Dona Lourdes, Dona Cida, sempre fizeram assim. Gente, eu vou fazer um rebate aqui, ó, tá? Fiz o rebate. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Eu venho aqui, coloco direito com direito e vou fechar. Daqui a um pouco eu vou ler os comentários, tá bom? A Vera Cristina disse que a feira começou hoje mesmo lá no Rio, que foi no Monte Líbano, que tinha muitas bonecas, todas bonitas, mas que umas bonecas de brincar parecidas com a minha não tinha. Obrigado, Vera. A Giane também falou, acho que é no Monte Líbano. Você vai, Giane? Gente, ó, passei uma costura aqui, vou pegar minha tesoura de picote. O que que eu vou fazer, ó? Tá aqui. Aí eu vou virar, ó. Acho que poderia ter colocado mais saia aqui, tá? Mais roda. Sou a favor. Eu aproveitei retalho e confesso que, pro meu gosto, tá faltando mais saia nessa coelha. Mas tudo bem, não tá ruim. Ó, eu vou colocar aqui. Deixa eu virar. Ó. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Ó, gente. Ó. E aí, pessoal, gostaram? Eu colocaria aqui pelo menos mais uns 10 centímetros de roda nessa saia. Eu vou alterar já a medida de vocês pra ela ficar mais fofa e franzida, tá? Mas não tá ruim, não. Ok? A calçolinha, gente, eu já me adiantei, já fiz. Não vou vestir nessa coelha aqui, porque amanhã a gente vai montar juntas, ok? Tá aqui a calçolinha, então o vestidinho foi costurado. Agora eu venho aqui, ó. Ó. Pras manguinhas. Ok? Ah lá, Carla Souza diz que é assim mesmo. Vou cortar aqui. Aí eu vou virar aqui assim, ó. Manguinha tá aqui. Gente, eu comprei 2 cursos online de corte e costura. Um é um clube de assinaturas. Eu cortei um vestido pra mim. Quando eu vou fazer, eu não sei, mas eu acredito que passando a Páscoa, aos domingos eu vou tirar pra costurar pra mim, pra fazer essas roupas. Eu já sei algumas técnicas, né? Quero fazer saia, lápis, algumas coisas assim, saia básica, blazer, vestido. Eu fazendo isso já me dou por satisfeita. Short, umas coisinhas mais básicas, assim, mais simples. Manguinha fofa, tá ok. Eu também sou aluna, gente. Eu participei de uma daquelas semanas que a gente faz de lançamento de uma das professoras. Essa que eu assinei é uma professora que ela já te entrega o molde pronto, tá?
É uma modelista que entrega já o molde pronto em vários tamanhos, do 40 ao 50 ou 52. Então, tem manequim tamanho 40, 42, 44, 46, 48, 50, até o 50, gente. E a outra, ela ensina você a traçar os moldes. Eu confesso, de verdade, embora eu sei que o método, quando você traça os moldes, ele é muito mais eficiente, fica perfeita a costura, mas eu tenho zero paciência para traçar os moldes. Quando você acha que o molde está pronto, vai lá e tem que rasgar e picar tudo. Aquilo me dá um nervoso que eu já perco a vontade de fazer a roupa, tá? Mas eu vou fazer algumas aulinhas, principalmente de blazer, de calça alfaiataria. Tem que aprender a fazer o molde. Mas também, uma vez o molde feito, né? Você já tem aí uma boa base para desenvolver outras coisas. Gente, vou reservar. Costuramos o corpo, vestido, manga e calçolinha. Agora, eu vou para a roupa masculina aqui. A bermuda masculina, meninas, o que é? Ela não vai o elástico na barra, tá bom? Ela não vai elástico na barra. Eu vou cortar aqui, ó. A Giane Pinho diz que fez modelagem e ama modelar. Eu acho que quando eu aprendi com a Dona Maria, eu meio que traumatizei, porque eu só tinha o horário do meu almoço, eu trabalhava numa escola, né? Eu era professora de apoio e eu trabalhava numa escola. Gente, deixa eu só falar aqui o que eu vou fazer, ó. Eu vou dobrar e fazer a barra, tá? Passar a costurinha aqui na barra. E eu trabalhava nessa escola e no horário do meu almoço, a princípio era para ser 2 vezes na semana, mas eu convenci a Dona Maria me dar uma vaguinha mais um dia, então era toda terça, quinta, e na turma de quarta e sexta, ela me deu uma vaguinha, na verdade era segunda e quarta uma turma, terça e quinta outra, e na sexta-feira era dia que todo mundo podia ir lá para tirar a dúvida. Então, ela me deu uma vaguinha também na turma de segunda e quarta. Aí, às vezes, eu ia na segunda e às vezes eu ia na quarta, quando eu estava fazendo algo mais elaborado. E eu queria muito, assim, aprender. Cheguei a fazer, acho que uns 2 ou 3 vestidos para mim, cheguei a fazer um casaco. Mas eu lembro que eu ficava irritadíssima na hora do molde, porque eu achava que eu já ia, tipo, fazer o molde, já cortar numa aula e não dava tempo. Porque eram muitas mulheres e eu tinha horário de almoço, então o meu tempo era menor que o delas. Ó, tá aqui. Boa noite, Ale, vai com Deus. Rebati costura, tá? Ó, rebati costurinha. Vou costurar cavalo, cavalo. Método de fazer short, calça, gente, é tudo a mesma coisa, tá? Exceto se for aquelas calcinhas mais curtinhas, né? Tipo lingerie mesmo, aí é outro jeito de fazer. Aí eu vou, ó, reposicionar e eu vou costurar aqui o meu entrepernas, tá? Eu vou dar aqui aproximadamente, ó, um dedo generoso aqui, que dá cerca de 1 centímetro e mais um pouquinho. Pronto. Aí eu venho aqui, ó. E esse coelhinho aqui, gente, eu não vou rebater costura, tá? Com elástico. Eu vou fazer ele franzido à mão na hora da montagem, tá bom? Vocês vão entender o porquê. Aí eu tenho o peitinho da minha jardineira, ok? Ó, eu vou costurar ele aqui a volta toda e vou deixar uma abertura aqui na base para desvirar. Ju, posso rebater elástico na cinturinha? Pode, se você quiser, pode. Mas eu não vou rebater, não.
Giane fez modelagem profissional, Giane? Trabalhou com isso ou fez assim por hobby, numa escola de corte e costura? Costurei no risco, gente, vou refilar deixando uma abertura, tá bom? Vou desvirar, meninas, ó, deixo uma aberturinha aqui, pequenininha. E aí eu vou, ó. Fazer esse ajuste aqui. Tá? Pode rebater a costura aqui na volta toda, porque isso aqui eu vou colar, tá, gente? Eu não vou costurar, mas quem quiser pode costurar lá na... Que chique, Giane. Curso de modelagem com Marlene Milão. Você chegou a reproduzir muitas peças? Costura até hoje? Faz coisas pra você? Ó, tá aqui, rebati. Isso aqui, depois que eu fizer o alinhavo, ele vai vir aqui, ó. Aí eu vou passar uma pinguinho de cola e vai vir aqui a jardineirinha do nosso coelho. Aqui, aquele método que eu uso para fazer as alças da jardineira, né? Eu gosto de vincar, ó. Aí eu vinco, ó. Vinco. E depois eu vinco novamente, tá bom? Eu vou fazer mais estreitinho, porque como é uma peça muito delicada, a gente tem que fazer tudo bem delicadinho. Gente, ó, dobrou. Todas as alças que eu faço para as minhas bonecas, cinto, eu faço assim. Acho que isso aqui facilita a vida, fica bem acabado. Pronto. Prontinho. Ó, tá aqui. Tudo pronto. Vou separar, tá, gente? Agora, a blusa que vem por baixo. E aí, a gente vai finalizar. Eu tô usando o meu queridinho malha de punho de algodão. Pra blusa, acompanha o desenho do corpo. A blusa, gente, você vai riscar com a malha esticando pra lateral, ok? Ó. Eu vou cortar aqui no risco. Ela já tem margem pra você costurar. Aqui na parte superior, eu vou deixar um pedacinho e vou fazer isso aqui, ó. Desculpa, eu vou fazer uma pequena dobra e vou costurar aqui com uma margem de aproximadamente 1 centímetro, ó. Aí, aqui, vou fazer a mesma coisa. Prontinho, ó, vou tirar o excesso aqui já. Gente, eu já tô fazendo essa parte de tirar excesso e tudo mais, porque eu tô fazendo uma peça só. Agora, vamos supor que você vai fazer uns 5 coelhinhos e umas 5 coelhas. Aí, eu te sugiro que você
costure tudo e depois vem refilando e limpando, tá? Então, aqui a blusinha tá pronta. Agora, nós vamos costurar aqui as mangas, tá? Ó. Eu venho... Vou cortar isso aqui no risco, ó. Essa base aqui vai ser cortada no risco. E aí, eu faço isso aqui, ó. Tá? Agora, eu vou costurar em cima aqui, ó, da marcação. Ju, precisa fazer barra do jeito que você fez? Se você quiser algo mais rápido, vai fazer produção em série? Não precisa. Você pode deixar uma bordinha assim de 1 centímetro e na hora de montar o boneco de vestir, você vira uma beirinha da manga pra dentro e passa um pouquinho de... Mas sim, um pinguinho de cola, virou, pronto. Cola no bracinho. E é até bom que o bracinho não fica solto dentro da manguinha, tá? Também dá pra fazer. Ah, Giane, eu quero ver sim, me mostra. Olha, eu vou falar pra você, aqui na minha cidade tem costureiras maravilhosas, maravilhosas. E assim, costureira boa mesmo, tá escasso. Tá escasso. Eu adoro mandar fazer roupa. Quando eu acho uma costureira boa, ó, eu alugo ela o ano inteiro. Inclusive, eu vou ligar pra minha, que eu vou mandar fazer umas coisas. Gente, tá prontinho aqui, tá? Tá tudo prontinho. Então, ó, vamos recapitular bem rapidinho. Costuramos o corpinho, ensinei como que enche aqui, bracinho tá aqui, vou desvirar, vou encher, orelhas estão aqui, blusa com as mangas, esse aqui é meu bracinho cheio, tá? Aí... a jardineira do menino, que tá aqui, ó. O vestidinho da menininha, que tá aqui. As manguinhas e a calçolinha. E aí, eu te convido para uma live amanhã, tá? Às 10h30 da manhã, aqui no YouTube, pra gente finalizar esse casalzinho de coelho. E amanhã à noite, 8h30 da noite, outra live da maratona, tá bom, pessoal? Pra gente finalizar isso aí, eu tô com a corda toda, eu tô com um ânimo total e vou prosseguir assim até o fim do ano, em nome de Jesus, eu creio, tá bom? Vai dar tudo muito certo, vai ser tudo muito maravilhoso. Deus tem me abençoado, o Espírito Santo vai estar comigo e nós vamos arrebentar e vamos fazer muita boneca bonita, vamos fazer muita coisa linda. Eu vou virar a câmera e vou falar com vocês bem rapidinho. Tô aqui. Certinho, pessoal, amanhã às 10h30 no YouTube, mas às 10 horas eu entro no Instagram para dar os recadinhos e falar com vocês. Vou ficando por aqui, ó. Beijinho, tchau, tchau.